Hello Super, sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. Hoje vocês vão conhecer a história de Denise Batista, ela que é corretora e também proprietária da A-Luck Imóveis. Gente, não sei se eu estou falando corretamente esse nome, mas a gente vai deixar para vocês o Instagram dela aí para vocês conferir lá tudo que vocês precisam saber de imóveis, como comprar, como funciona, casas aqui em Orlando, Estados Unidos. Procure a Denise, tá bom? A gente vai deixar todos os dados dela aqui. E agora a gente vai para o nosso bate-papo com ela. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, ó, já deixa seu like, não esquece, compartilha esse vídeo e se inscreve para vocês acompanhar todos os nossos vídeos aqui no canal de Supers, porque afinal somos todos Supers. Supers, hoje é muito especial, porque mais um dia de Supers aqui com a Denise Batista. Obrigada, Denise. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Gente, eu tô assim, imensamente grata, né, pra Denise ter tirado um tempinho da agenda dela, porque ela, assim, é super corrida, gente. O tempo, assim, tem que ser administrado super bem, mas ela concedeu esse momento especial para vir aqui, contar um pouquinho da história dela e inspirar vocês. A Denise vai falar para vocês como foi que ela veio parar aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo faz, né, Denise? Nossa, faz muito história. E o que te trouxe a vir morar aqui nos Estados Unidos também, para depois a gente chegar aí no seu momento hoje que você está vivendo, um momento profissional muito lindo, com a família, enfim. Bom, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, estou super feliz, obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão assistindo. Quero com esse vídeo poder incentivar vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, né? 16 anos de América, cheguei em 2006 e quando eu vim pra cá, eu tava no Brasil estudando para concurso público, né? Estudando para ser juíza, né? Já tinha advogado 5 anos, sou advogada no Brasil e eu tava infeliz como advogada, então tava estudando para concurso e dei uma pausa e vim para os Estados Unidos porque na época o meu noivo estava aqui. Então, na verdade, eu brinco que eu vim por conta de namorado, né? Olha as loucuras que a gente faz quando a gente é jovem, né? Eu tinha 27 anos e vim por conta de namorado mesmo. Eu lembro que minha família ficou louca, que eles falavam assim, nossa, você vai pendurar o diploma na parede, né? Eu lembro que teve tia minha que falava, você vai ser faxineira nos Estados Unidos, sendo que você é advogada no Brasil. Então foi bem difícil assim quando eu vim e porque também não tinha as facilidades de hoje, né? Hoje a gente tem internet, WhatsApp, você fala com a família toda hora, né? Então diminui a dor da saudade. Verdade. Naquela época não, a gente ligava uma vez por semana para a família, tinha que todo mundo ficar esperando lá no Brasil para eu ligar no telefone fixo, porque não dava para ligar no celular, a gente ligava em telefone fixo, aí eles tinham que ficar em casa esperando aquela hora de ligar uma vez na semana. E era aquele pouquinho que falava e pronto. Literalmente aquele ditado, né? Você tá longe, o filho chora e a mãe não vê. Era assim, porque não dava tempo de contar o choro, não. Hoje dá tempo. Hoje dá tempo, você liga no WhatsApp, você vai falando com a mãe, você chora. Eu já choro no telefone se eu quiser, eu choro pra ela vir pra cá. Mas na época não dava. E também eu acho que naquela época, quando eu vim, como eu tinha largado a profissão, largado tudo, eu não queria voltar sem ter vencido, não admitia. Sim. Como é que eu ia voltar? Eu ia concordar com tudo que eles tinham falado, né? Que eu fiz besteira, que não era pra mim, que por que eu tava largando, né, uma carreira lá que poderia ser de grande sucesso pra vir começar do zero aqui. Então, quando eu vim, eu pensava assim, tem que dar certo. Não tem opção, vai ter que dar vai ter que dar certo isso aqui. Mas é assim, eu vim sem estrutura. Eu falo que hoje eu ajudo os meus clientes a estruturar a vida antes, né? A gente faz o planejamento, tem clientes meus que a gente prepara a vinda deles durante 1, 2 anos. Nossa. Eu vim sem nenhum preparo. Vim sem dinheiro, vim sem falar inglês, vim sem saber o que eu ia fazer. Então eu apanhei muito, né? Quando você vem sem preparo, você bate cabeça. Então meu primeiro trabalho foi em hotel da Disney, limpando 22 quartos de hotel por dia. Imagina, eu era advogada, usava terninho, e aí eu largo tudo isso
largo esse mundo e vou limpar um banheiro na Disney. Não tem como falar que você ficou feliz. Você ficou feliz? Não, morria de chorar. Nossa. Limpava o banheiro chorando. Mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu falava, não. Tipo, eu pensava assim, eu estou housekeeping, eu não sou housekeeping. Não é nenhum problema contra o trabalho. O trabalho, inclusive, eu conheço pessoas que limpam casa aqui nos Estados Unidos que tem casa, que tem carro, que tem Mercedes. É um trabalho que paga bem. Então não é nada contra o trabalho, mas era um trabalho difícil para ser feito por mim, porque era um trabalho braçal e eu não estava acostumada com trabalho braçal. Eu estava acostumada com trabalho intelectual. Sim. Então, assim, eu lembro certinho que um dia eu limpei o espelho do banheiro e eu, sabe assim, cena de novela, você desce chorando assim no espelho. Eu falei, gente, o que eu fiz com a minha vida? Né? Tipo, por que eu fiz isso? Mas eu fiquei nesse trabalho só 3 meses, eu sempre procurei progredir, aí eu fui para um escritório, depois eu fui para restaurantes e fui, lógico, o tempo todo estudando inglês, então eu aprendi inglês, tanto nos trabalhos, que foi onde eu mais aprendi, né, com os próprios americanos, falando, isso é verdade, você quer aprender, vai para um trabalho onde tem americano, fica falando com eles, porque aí você vai aprender. Eu lembro que eu chegava no restaurante, eu falava assim para as pessoas, me conta seu fim de semana. Aí o cara falava assim, hã? Me conta. Mas por que você quer saber o meu fim de semana? Porque eu quero ouvir você falar. Porque eu queria ouvir eles falando. Eu queria aprender inglês com eles. Então, aí quando eu não sabia a palavra, eu falei, eu não sei essa palavra, você pode me explicar? E eles sabiam que eu estava aprendendo, então eles explicavam. E eu fui aprendendo assim, tipo, aprendi muito assim. Né? Hoje eu faço tradução simultânea e foi assim, de aprender na rua trabalhando, né? Eu fiz Valência por um tempo, mas eu acho que mais do que o Valência, o que mais me ajudou foi essa experiência trabalhando na prática, no dia a dia. No meu primeiro trabalho no restaurante, eu era assistente do garçom, não era nem a garçonete, assistente, então eu limpava a mesa. E aí eu lembro que se o cara falasse comigo alguma coisa, eu não entendia. E aí depois, quando eu saí do restaurante, eu entendia 100% tudo. Então, foi na prática que eu fui aprendendo, dedicando, né? Não desistia, né? E estudando também. E aí eu fui, né? Aqui ao longo dos anos, eu sabia, né? Que eu era uma pessoa que queria vencer, que eu queria uma carreira melhor, que eu queria ter algo melhor. Então, eu precisava, número 1, falar inglês. E precisava ir procurando trabalhos que pagassem mais. Então, eu fui fazendo isso. Cada trabalho, eu fui ganhando mais. Eu comecei ganhando $8,75 a hora no hotel. E aí, depois, sei lá, o trabalho foi $10 a hora no escritório. Aí, depois, eu fui para uma loja de perfume. Eu era número 1 de 400 lojas nos Estados Unidos. A Perfumania. Eu fui a número 1 dessa loja. Você imagina que tem 400 lojas nos Estados Unidos inteiro e eu era a pessoa que mais vendia da loja. Eu cheguei a vender $10 mil para um cliente em perfume. Uau! Então, assim, eu vendia muito, então eu ganhava bem, porque eu ganhava comissão na época. Era $10 a hora, mais comissão, minha hora dava uns $20. Naquela época era um dinheiro legal, entendeu? Porque $20 é um dinheiro legal hoje. Então, você imagina 10 anos atrás, era um dinheiro legal. Então, mas aí nessa época, as pessoas já falavam pra mim, Denise, você precisa vender algo mais caro. A minha própria gerente falava, Denise, você tem que vender casa, porque você vende muito bem, você é muito comunicativa, você gosta de ajudar as pessoas. Só que eu tinha medo, porque eu falava, será que eu vou dar conta do inglês? Será que eu vou dar conta da responsabilidade? Então, assim, não foi uma coisa assim, que hoje as pessoas olham, né, e vê a Denise e acham assim, que bom, teve sorte, a coisa não foi sorte. Foi um preparo, né? Eu me preparei durante anos. Eu estudei, eu aprendi o costume, eu aprendi inglês, eu passei por vários trabalhos, até um dia que realmente, né? Chegou uma época que realmente eu resolvi que estava preparada e aí tirei a licença de corretora, né? E comecei a trabalhar como corretora. E quando você tirou a licença de corretora, você já tinha noção de como funcionava o mercado, como você ia ganhar, que você ia deixar ali um trabalho para começar esse? Você já tinha dimensão desse mercado? Não tinha, não tinha. Foi assim, quando eu tirei a licença porque eu tinha ficado grávida do meu primeiro filho, eu tinha acabado de casar e tinha ficado grávida do meu primeiro filho, né? Aí o Kevin, quando o Kevin nasceu, ele foi um bebê prematuro, ficou na UTI, eu fiquei muito mal, né? Eu tive eclâmpsia, eu fiquei muito mal também.
E aí, quando tudo passou, melhorou tal, quando o Kevin tinha 4 meses, eu falei, eu preciso ter alguma renda, né? Que o marido não estava aguentando manter tudo sozinho. E aí, eu também era casada há muito pouco tempo, né? Era casada há 1 ano. E aí, o meu marido falava muito pra mim, você tem que ser corretora, você tem que ser corretora. Eu falei, vou tirar a licença de corretora, porque eu vou ter um horário que eu posso fazer, e aí eu concilio com os horários do bebê, de levar em médico, de tudo, né? Aí eu pus o bebê na escolinha com 4 meses, pus ele num daycare, morrendo de dó, mas pus, e fui tirar a licença. Aí saí, né? Todo mundo falava, a prova é super difícil, demorei 3 vezes para passar, 5. Eu conhecia pessoas que tinham levado 7 reprovações. Nossa! E eu não gosto de reprovação, eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu gosto de ganhar. Não gosto de perder, gente. Se você tá tudo bem de perder, tá errado. Quem é que gosta de perder, menina? Eu perdi, tá tudo bem. Não, gente, a gente perde e aceita, porque não tem jeito. Eu acho que tem até que aceitar, né? Quando você não deu pra fazer alguma coisa, mas não dá pra ficar feliz que perdeu. Então eu não queria perder meu tempo. Então eu falei, nossa, eu vou morrer de estudar, porque eu vou passar de primeira nesse curso. E eu passei de primeira. Uau, você deu o seu melhor, né? Dei o meu melhor, estudei, eu lembro certinho, era 2 semanas o dia inteiro, o curso, e aí eu chegava à noite, estudava a noite inteira, e aí na 3ª semana eu já tava com a minha licença na mão, eu passei na prova. Foi, tipo, muito rápido. Só que eu não sabia o que fazer. Eu tenho uma licença, e faz o que com isso? Né? Porque você não aprende nada no curso pra você, como você vai trabalhar, como você vai fazer. Então aí eu fui pesquisar como que era, e fui pra uma imobiliária. E quando eu comecei, realmente, eu não tinha ideia, eu não tinha indicação, eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, não tinha nome, né? Não era conhecida. Então foi muito difícil, assim, muito difícil. Eu andava o dia inteiro indo nos condomínios para conhecer os condomínios, para me apresentar, para conhecer o que cada construtora oferecia. E eu estudava muito. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Como eu era advogada no Brasil, eu tô acostumada a estudar. Eu estudava 10 horas por dia no Brasil, então estudar e ir ali fazer um curso, para mim era algo muito regular. Eu gosto até hoje de fazer curso, de estudar. Tanto que eu tenho um monte de certificação, já fiz vários cursos, tirei várias certificações aqui, porque eu gosto de estudar. Então, eu fui estudar o que era melhor, estudar os investimentos e comecei a fazer o meu próprio marketing, né? Que na época era só Facebook, nem tinha Instagram. Mas, gente, eu falava sozinha com as pessoas, sozinha. Porque eu postava e ninguém respondia. E eu postava e ninguém respondia, ninguém dava like, nada, assim. Tipo, muito difícil, mas eu não desisti. Eu sabia, assim, que era um trabalho de formiguinha, que eu precisava continuar. E eu lembro que eu fazia, assim, de tudo. Eu era muito dedicada, acordava cedo e trabalhava como se eu tivesse chefe. Eu não tinha, eu era minha própria chefe. Mas eu trabalhava, fazia marketing, fazia e-mail marketing. Eu não tinha nem pra quem mandar o e-mail marketing ainda. Mas aí, aos pouquinhos, as pessoas começaram a falar comigo no Facebook, começaram a ver o meu trabalho, né? E aí você vai conhecendo uma pessoa ou outra que vai falando, eu sou corretora. Então fui formando tudo aos pouquinhos, mas foi muito difícil. Não foi uma explosão, porque eu acho que hoje, com a internet no nível que a gente tem hoje, tudo que você consegue fazer, você já alavanca muito mais rápido. Isso. Né? Você faz um post pago, com tráfego pago, você já explode, você acelera aquilo. Mas na minha época, quando eu comecei, eu não sabia fazer isso. Eu não sabia nem se existia isso. E as pessoas não tinham nem ferramenta para ter acesso a isso. Exato. Né? E aí, depois que surgiu o Instagram, que eu fiz Instagram pra mim, né? Até existia Instagram, mas era uma coisa tipo Bela Falcone no Instagram, entendeu? Não era uma coisa que todo mundo fazia. E aí depois, sim, eu comecei a fazer Instagram, mas eu também, quando eu comecei o Instagram também, era eu que fazia. Aí depois eu tive uma assistente, né? Chegou uma hora que eu consegui ter uma assistente, e essa pessoa foi uma bênção na minha vida, porque ela era muito boa de marketing, de digital, ela é muito nova, então ela tinha muito essa cabeça, e a gente começou a focar nisso, de fazer vídeo. Aí eu comecei o YouTube, né, Denise Batista em Orlando, se você não conhece. Por favor, já segue lá. É verdade, já segue lá. E aí eu comecei a ficar conhecida, a ter mais clientes, né, fui pegando mais experiência. Quanto mais os anos passavam, você vai conhecendo mais, aprendendo mais, tendo mais experiência, conhecendo mais clientes, os clientes vão indicando amigos. Sim. E aí, graças a Deus, né, hoje
8 anos depois. Agora sim, né? Eu posso dizer que tenho uma carreira bem sucedida, mas foi na luta, né? Não foi fácil, não foi rápido. Eu lembro, né? Às vezes eu falo assim para as corretoras que entram para trabalhar comigo, eu falo, olha, você vai ter que investir tempo, investir dinheiro. E as pessoas, muita gente ou não tem tempo e dinheiro, ou não estão dispostas a investir tempo e dinheiro. Mas se você não investir tempo e dinheiro, não vai dar. E eu não tinha dinheiro. E o tempo, eu tinha, porque meu bebê estava no daycare, então durante o dia eu tinha aquele tempo para trabalhar. Mas eu não tinha dinheiro. Então eu investia e ficava devendo no cartão de crédito. Sim. Fiz, queira ou não, assim, para você ter esse tempo de estudar, você estava pagando para deixar o seu filho, exato, pagava $1.000 por mês a escolinha. Então eu estava investindo o dinheiro dele estar ali. Eu estava investindo dinheiro porque eu rodava o dia inteiro, então eu gastava gasolina, tinha que estar com a roupa bonita, tinha que estar arrumada, né? Mas no meu primeiro ano eu lembro que eu vendi 2 casas, então já me salvou ali, pagou as contas, né? Pagou o cartão de crédito que estava, né, no alto. E aí eu sempre falava, não, eu vou continuar, vou fazer. E graças a Deus eu acho que meu marido também acreditou muito na minha carreira. Então ele falava, tipo, a gente estava devendo o cartão, mas ele falava, Denise, comida, casa, tá pago, faz o que você tem que fazer, vai dar certo. E eu nunca olhei pra trás, eu nunca pensei assim, se não der certo, o que eu vou fazer? Eu falava, tem que dar certo. É isso que eu falo, tem que dar certo. Então pronto, tem que dar certo, eu vou fazer dar certo. Entendi. E é assim, eu acho que a vida tem que ser assim. Eu vejo assim que hoje em dia as pessoas querem muito resultado instantâneo. Rápido. Né? E pra ter uma carreira de sucesso, um negócio de sucesso igual você firmou, olha isso. Foram anos. Eu acho que assim, uns 3, 4 anos pra ter estabilidade no real estate, de ter assim, cliente todo mês, fechamento todo mês, pra você poder falar assim, não, agora eu tenho uma carreira estável. Assim, pra mim foi isso, pelo menos. Pode ter gente que vai dar uma sorte, ou às vezes nem sorte, né? Conseguir fazer mais rápido. Mas eu dediquei muito e eu levei tempo pra ter. Porque assim, você vender 5 casas no ano, você paga a conta, mas você não tem estabilidade. De falar assim, tô tranquila. Entendeu? Sim. Ou se eu ficar doente, faz o quê? Então, demora pra você ter uma estabilidade de ter sempre uma casa entrando. Porque principalmente eu vendia muito casa nova. Então, demorava aí 6 meses, 8 meses pra construir. Então, eu só recebo quando entrega a casa. Então, eu vendi em janeiro. Se eu fosse receber só em setembro, eu vou fazer o quê? De janeiro a setembro. Entendeu? Então, não adiantava vender uma casa. Eu tinha que ter várias casas vendidas para, à medida que fosse recebendo uma por uma, pegar o dinheiro dessa, cobrir o cartão de crédito e já guardar até chegar na próxima. Até hoje, minha vida é assim, é controlada. Hoje, claro, eu tenho muito mais estabilidade, vendo muito. Então, eu me pago um salário hoje. Hoje eu tenho a empresa, Denise Batista, e essa empresa paga, né, um salário para pessoa física. E o resto fica na empresa. Mas até chegar nesse ponto foi difícil, não foi fácil e não foi rápido. Acho isso. As pessoas às vezes falam assim, mas eu tô 6 meses e eu não tive sucesso. As pessoas eu estudei direito 5 anos para começar a trabalhar. As pessoas às vezes ficam anos para ter um sucesso. Então, não adianta a gente querer tudo rápido, porque não vai ser rápido. Agora, lógico, né? Você precisa dedicar, você precisa fazer. Eu ontem tive uma reunião com as meninas que trabalham comigo na Olux, que é a minha imobiliária, e eu falei para elas, se você não fizer hoje, não adianta você pensar que, eu não tô vendendo, o mercado tá ruim. Você tem que fazer todos os dias a sua parte. Então, você tem que tentar pegar cliente novo todo dia, você tem que fazer marketing todo dia, você tem que fazer follow-up com o cliente antigo todos os dias, você precisa correr atrás todos os dias. E eu falei, faça um diário. No começo do dia, põe lá, 8 da manhã, e põe 6 da tarde. O que você fez nesse dia? Porque aí você vai conseguir avaliar se você fez algo positivo, se você fez algo que você vai crescer, se você fez algo que vai te trazer dinheiro. Porque não é fácil a gente culpar os outros, não é? A gente fala, tá ruim o mercado. Ou, tá ruim o meu negócio. Não tá bom pra ninguém. Não, mas você fez a sua parte? Porque se você fez a sua parte, uma hora vai ficar bom. Exatamente. Uma hora vai ter o fruto, entendeu? Isso é importante. 16 anos de América.
8 anos de corretora. E agora tem um ano que você inaugurou a Alux. A Alux tem... foi esse ano. Foi em março desse ano. Que é a sua própria imobiliária. Isso. Com o seu time, trabalhando junto. Uma vitória. Gente, depois vocês olham. A gente vai deixar aqui embaixo pra vocês, porque a inauguração foi linda, aliás, né, Denise? Foi. Foi uma conquista, eu acredito, né? A Alux foi... Assim, eu tava já há 8 anos na mesma imobiliária. E... Eu não tinha um motivo, assim, pra sair. Eu tava super bem, tava feliz, conhecia todo mundo, gostava muito da broker, tava muito acostumada. Só que realmente, assim, eu vi que eu tava acomodada, sabe? Assim, quando você tá assim, tipo, tá tudo bem, pronto. E aí, aconteceu, né, da Side, né, que é essa empresa americana, eles são o número 1 em tecnologia no mundo, nos Estados Unidos, em tecnologia para real estate. E eles escolhem, né? Eles têm olheiros e eles escolhem os corretores de mais sucesso, que vendem mais, que eles gostam, né? Eles têm os recrutadores e eles tinham me chamado, né? Ficaram me chamando 1 ano e eu demorei para aceitar, mas eles me chamaram e falaram: Denise, a gente quer montar a imobiliária com você, para você ser a dona, mas a gente te auxiliar na parte de tecnologia, porque a gente acredita no seu potencial. E eu demorei muito para aceitar, porque eu falava, mas eu tô tão acomodada, tô tão bem onde eu tô. Só que aí no final do ano passado, não sei, acendeu em mim, assim, uma vontade de fazer algo a mais, de aprender mais, achei que eu tava precisando de um desafio, um frio na barriga. Eu gosto muito de aprender, né? E a Side, ela tem isso, né? Se eu abro o meu sistema, hoje eu tenho umas 300 opções de cursos ali, porque eu posso clicar para eu fazer na hora. Nossa. Então, você imagina você poder, tipo, hoje eu não tenho um cliente, eu vou entrar aqui e vou fazer um curso super legal. Então, eu gosto disso, de poder aprender, de poder inovar, de poder palestras com pessoas que vendem, assim, eu tô acostumada a vender 10 milhões por ano, e aí a pessoa vende 100 milhões. Poxa vida, eu quero ir lá falar com essa pessoa. Então, eu gosto muito de estar num lugar que as pessoas estão indo, sabe, bem, estão tendo resultado. Então, eu gostei do projeto deles, né? Então, a Alux é uma empresa super tecnológica, porque a empresa é minha, mas a gente usa a parte de tecnologia da Side, que é número 1 de tecnologia em real estate nos Estados Unidos. Então, a gente fez uma inauguração maravilhosa, eles vieram de vários estados para inauguração, e a gente teve uma festa linda aí com 100 pessoas, que foi muito legal. E a gente está criando time, né? A gente está recrutando novos corretores que queiram trabalhar com tecnologia, aprender, que queiram, né, deslanchar a carreira. Então, deu um up, assim, né? Não, e você tem uma bagagem, né, para poder estar na gestão com esse pessoal. Com certeza só vai agregar para eles que começaram. Eu acho que eu entendo, o que eu acho que é o melhor é porque eu entendo as etapas. Eu sei como é difícil o começo, eu sei como é difícil você fazer e não ter resultado. Porque eu passei por isso. Demorou para vir o resultado, mas veio. Através de persistência. Eu não sei se você já viu, eu sei que você acompanha no Instagram, mas a minha casa, a casa que eu moro hoje, foi uma casa que tinha planta num condomínio em Windermere, chama Ashland Park. E era a casa modelo lá, essa planta Griffin. Antes chamava Carlisle. E eu lembro que eu fazia o marketing e eu fui nessa casa, e é uma casa de 2 andares, e high ceiling e tudo de vidro. E aí eu tava lá em cima e eu tirei uma foto e escrevi Minha Casa dos Sonhos. E hoje eu moro nessa casa, né? Nessa planta, no outro condomínio, que eu moro em Winter Garden, mas eu vejo essa foto todos os dias quando eu acordo. E eu lembro que eu tinha escrito que era Minha Casa dos Sonhos. Nossa. E eu moro nessa casa hoje. Naquela época eu morava numa townhouse, né? Numa casa geminada, pequenininha, de 3 quartos. E hoje eu moro nessa casa, que era a Casa dos Sonhos. Então a nossa palavra tem poder, né? O poder da sua mente, o poder de você pensar, eu vou conseguir, eu vou fazer. E o que eu tenho que fazer para conseguir? Não desistir. Não desistir, é perseverança, todos os dias. Você vai fazer, uma hora vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque você ou não está fazendo o suficiente, ou você parou. Né? Quando você para, acabou. E quando você não está fazendo o suficiente, tem alguém fazendo que vai passar na sua frente. Né? O teu desafio é com você mesmo. É você fazer o seu melhor todos os dias, é você se dedicar mais todos os dias, é você querer aprender todos os dias e não desistir. E eu sei que não é fácil.
né? Porque às vezes a gente não tem dinheiro, igual eu não tive. Ou às vezes você tem problemas, igual eu tive vários, tenho vários. Verdade, gente. A Denise, antes inclusive da gente começar a gravar, porque assim, é um leque a vida da gente. A gente tá falando aqui do lado profissional, né, Denise? Do sucesso, de tudo isso, dessa garra que ela tem, que tá inspirando vocês, eu aprendendo aqui com vocês. Mas a gente tem o nosso lado familiar, o nosso lado saúde, são vários pilares. E ela tava falando agora sobre os pilares dela pessoal, saúde. Inclusive agora conta um pouquinho pro pessoal para eles terem noção, Denise, porque por trás de você, da sua beleza, da sua estrutura, que vocês vão acompanhar depois lá, gente, não é fácil não é só o fácil do profissional que ela tem que estudar, que ela tem que se dedicar, porque o seu diferencial, eu acredito, vendo e ouvindo você, é o estudo, é a sua persistência, é o não querer desistir, né? Verdade. Então, esse diferencial eu acredito que vai só subir. Obrigada. Mas conta aí pra nós. Então, eu acho que dificuldades todo mundo tem. E eu acho assim, o seu problema dói em você. Então, não tem como a gente falar se aquele problema é grande ou é pequeno. Às vezes a gente olha assim, o meu problema é pequeno, mas tá te doendo, né? Então, todo mundo tem problema. Então, acho que a gente tem que conseguir levantar a cabeça. Então, vou te contar um pouquinho durante tudo isso, enquanto eu fiz toda essa carreira, enquanto eu construí tudo do zero. Sim. Eu tive um bebê prematuro, o meu primeiro bebê foi prematuro, ficou na UTI. E só cortando você um pouquinho, eu lembro que você, quando você veio para os Estados Unidos, foi por causa do seu primeiro amor. Ai, meu Deus. O primeiro amor. E aí, o primeiro amor, o que aconteceu? Então tá. Então vamos voltando à história, 16 anos atrás. É verdade. Eu era noiva no Brasil. E aí, meu noivo tava aqui. E aí, eu tava estudando pra concurso, né? Já tinha advogado 5 anos. E eu vim pra cá pra passar 6 meses. Passar um tempo com ele. E eu me apaixonei pelos Estados Unidos. Resolvi ficar. E aí tive que passar por tudo que eu já contei sobre vários empregos, né? De advogada virei faxineira. E eu brinco que foi por amor, né? De advogada virar faxineira foi por amor, porque foi por conta de namorado que eu fiz isso. E eu fiquei 5 anos com essa pessoa e deu errado, né? Não deu certo, me traiu. E, eu lembro, assim, hoje não dói mais, é muito bom, né? Quando você perdoa, quando você tá curada, porque não me dói, mas me doeu muito, nossa. Eu lembro que eu brinco que eu caí do castelo da Cinderela, que eu achava que eu tinha o melhor casamento do mundo, que eu achava que eu era a pessoa mais amada do mundo, que eu não tinha crise, nunca tinha tido uma crise no casamento. Nunca tinha, menina. Meu casamento era assim. Eu lembro que a minha manicure falava assim, Denise, você é a única esposa que não reclama do marido. Eu não reclamava, menina. Eu achava assim, eu vivia um conto de fadas. E aí um dia, a pessoa foi embora de casa. Oi? Como assim? Não sei do que você tá falando. E foi muito difícil, porque eu me arrebentei no chão, né? Eu fiquei muito mal, nessa época eu trabalhava na loja de perfume, eu não era corretora ainda. E eu lembro que eu ia pra loja de perfume chorando, assim, soluçando, que a minha chefe, ela falava, Denise, você não pode ficar atendendo, você tem que ficar lá dentro no estoque, arrumando o estoque, porque você tá toda vermelha, você tá chorando muito. E pra não me mandar embora, porque eu precisava do dinheiro pra pagar a conta, né? Porque ele foi embora de casa, tchau, apartamento, né? Eu tinha que pagar a despesa. Então, pra não ficar sem horas, a minha chefe era muito boazinha. Nídia, é um amor de pessoa, venezuelana. E aí ela falava, pode ficar aqui. Não, colombiana ela. Ela falava, pode ficar aqui, mas fica limpando o estoque, porque eu chorava o dia inteirinho, 24 horas, assim, eu fiquei muito mal. Demorou pra eu melhorar. Mas, então foi isso. Então eu levei um pé na bunda, ele entrou com o pé e eu com a bunda. Foi assim, literalmente. Então eu fiquei muito mal. Mas aí também, assim, eu lembro que nessa época eu me converti, eu era católica, e aí eu me converti eu virei cristã, e aí eu comecei na igreja evangélica, e aí eu ia na igreja evangélica, eu chorava, e eu falava assim pra Deus, eu não quero, destruiu a minha família, destruiu meus sonhos, eu queria ficar grávida, né, porque aí eu já tinha 32 anos, eu falava, gente, e agora? Tá na época de ter filho, não tive, passou, e agora o que eu vou fazer? Aí eu lembro que um dia foi um pastor americano pregar, e ele falou assim, você que teve a sua vida destruída, que teve todos os seus sonhos destruídos. Deus vai te dar os seus 9 anos em 9 meses. Ele falou pra mim. Eu falei, é meu, essa palavra vai me dar 9 anos em 9 meses.
porque tinha sido os 9 anos que eu tinha ficado com essa pessoa. E aí eu falei, tá, em 9 meses, então eu vou ter tudo, eu tenho que ter. Nossa, eu tenho que ter um amor, eu tenho que casar, eu quero ter filho. Nossa, em 9 meses. E foi, eu conheci meu marido com 1 mês de separada. E eu me casei com 1 ano junto, depois de namorar 1 ano. E eu engravidei no primeiro mês, não, 4 meses de casada. Uau. Então, em 2 anos, em 9 meses eu já tava namorando, tava apaixonada, já tava arrumando pra casar. Em 2 anos eu já tinha meu primeiro filho. Nossa. Já, tipo, foi, Deus restituiu tudo muito rápido. Porque eu falava assim pra Deus. Eu falo com Deus igual eu tô falando aqui com você. Eu não falo assim, ah, Senhor, não sei. Não falo. Eu falo, Deus, assim, tá doendo, tá difícil, não tô aguentando, vamos lá. Entendeu? Eu sou super. E eu falava assim, não, ele não quis, tá tudo bem. Mas ele não quis, tá. Problema dele, eu quero família, eu quero filho, eu quero ser bem-sucedida, eu quero a minha vida de volta, eu não vou ficar aqui chorando o resto da vida. Então, você vai ter que me ajudar. Eu falava pra Deus, você vai ter que me ajudar, porque eu preciso. Pega no colo, segura minha mão. E aí eu chorava, orava, eu ia pro trabalho orando, ouvindo música de igreja, voltava e eu falava, Deus, você tem que me ajudar a ter de volta, a construir tudo que eu perdi. Porque eu queria ter filho, não tinha tido. E aí foi assim, eu conheci meu marido super rápido. E ele cuidou de mim, porque eu tava muito mal do casamento. Meu marido teve toda essa paciência de cuidar de mim. Eu sabia que eu tava mal, chorando. E ele cuidou de mim, me deu força, me ajudou. Aí eu me casei. E aí eu descobri que eu tinha miomas, um mioma muito grande no útero. E aí o médico, do Brasil, eu tinha ido pro Brasil fazer exames pré-natal. Eu falava, eu quero engravidar, então eu quero fazer exames no Brasil. E o médico falou, Denise, eu preciso que você saiba que talvez você vai ter que fazer inseminação artificial. Então você tenta durante 1 ano, se não acontecer, eu quero que você leia a respeito, você é uma menina muito inteligente, você vai ler a respeito. Aí eu cheguei aqui, né, e falei pro meu marido, eu tinha 4 meses de casada, eu falei, ó, o médico falou assim, que talvez eu não vou conseguir engravidar, porque eu tenho miomas, vou ter uma certa dificuldade, mas eu quero tentar, vamos tentar? E aí meu marido falou, pô, eu não tava pensando em ter um filho agora, 4 meses de casado, mas, tipo, ok, é o seu sonho, eu tô com você. Eu falei, tá bom. Eu parei de tomar um anticoncepcional que eu tomava há 15 anos, eu fiquei grávida no mês seguinte. Meu Deus. Mês seguinte, tipo, a gente não tava nem esperando, porque eu achava que ia ser, sei lá, uns 6 meses pra engravidar. Pelo menos. Eu fiquei grávida no primeiro mês, tipo, foi muito incrível. E aí, eu não sabia, né, mas o bebê tava prendendo o cordão umbilical no pescocinho dele, então ele perdia os batimentos cardíacos. Nossa. Então, eu passei mal um dia, eu fui internada com, acho, 28 semanas, 30 semanas, e eu não saí mais do hospital. Eu fiquei no alto risco do Unipalmer. Até o médico, primeiro eles falam, você tem que ficar 24 horas pra gente ver, mais 48 horas, mais 24, aí dali eles falaram, você não sai mais. Porque o seu bebê tá perdendo o batimento cardíaco. O bebê ficava 3 minutos sem batimentos cardíacos, 4 minutos sem batimento cardíaco. E eu assistindo aquilo, né? Porque eu tinha o monitor e ele ficava bipando. Então eu passei todo esse trauma. E na época eu não tinha dinheiro pra eu e meu marido ficar sem trabalhar. Então meu marido ia trabalhar o dia inteiro, voltava, dormia no hospital comigo. E eu ficava o dia inteirinho sozinha, passando por isso. O bebê perdia batimento cardíaco, todo mundo entrava no hospital, na minha sala, tipo, um monte de enfermeiro. Eu não sabia se meu bebê ia ficar vivo ou morto. Na época, minha mãe tava já tava com a passagem pra vir quando ele nascesse. Então, eu tinha que trocar a passagem. E era, tipo, janeiro, lotado, não tinha vaga. Aí o hospital fez uma carta falando que era urgente, aí a TAM pôs ela no primeiro voo. Minha mãe foi com a roupa do corpo pro aeroporto pra vir pra cá. Mãe faz cada coisa, né? Aí ela ficava comigo, quando ela chegou, ficava comigo o dia inteiro no hospital. E aí, numa dessas vezes, eu lembro que a gente chamou uma pastora, a pastora Anabel, pra ir lá orar por mim. E ela orou muito certo, que ela orou assim, Deus, a gente quer o que for melhor pra essa criança. Porque aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Se fosse no Brasil, eles teriam tirado no primeiro dia. Aqui eles não tiram. Eles falam assim, a gente só tira o neném, né, numa cesariana, se não tiver mais jeito, entendeu? Uhum. Porque eles querem parto natural. Você sabe que as mulheres passam aqui 15 horas no parto natural. E eu tinha 30 semanas, né, só de gravidez. Aí eu fiquei no hospital muito tempo, 6 semanas. E aí quando o bebê fez 36 semanas,
foi incrível, que eu tava nessa 3 minutos sem batimento cardíaco, 4 minutos sem batimento cardíaco com o bebê, e eu morrendo de medo das lesões, se esse bebê ia, né, ficar com problema, se eu ia perder o bebê. E aí eu lembro que a Anabel foi lá e ela orou assim, no domingo ela orou assim: Deus, faz a sua vontade, porque essa mãe não aguenta mais. Então, mostra para os médicos que precisa ser feito. E ela foi embora e nessa madrugada meu bebê ficou 7 minutos sem batimento cardíaco e eles operaram de emergência. Meu tá, tipo, mas até chegar nisso, imagina, eu tava deitada e aí, tipo, foi de madrugada, minha mãe tava comigo e eles entraram, assim, um monte de médico, enfermeiro, e eles começam a bater na barriga, né, pra soltar o cordão umbilical. E eles batem aquela força, né, bater devagarzinho, batendo e vira você em posição de 4, batendo na barriga pra soltar e não voltar. E eles falando, tá assim, 1 minuto sem batimento cardíaco, 2 minutos, 3 minutos. Meu Deus, gente. Aí deu 7, e eles falaram, a gente tem que descer, desce a maca que você tá. Desce a maca que você tá ali, não, do jeito que você tá. E aí fez a cesariana. Você tava de quantas semanas? Eu tava de 36. Nossa! E aí, e eles falavam, né, Denise, quando tava fazendo, mas aí quando... E tipo, mesmo com 36 semanas, a gente sabe que já é risco, né? Ainda é risco. Ainda é risco. Mas eu tinha ficado 6 no hospital, porque eu entrei com 30. Nossa, meu Deus do céu. Então, já tava bem melhor que antes, né? Mas quando ele falou, eu vou fazer a cesárea, desculpa, eu falei, não, filho, é isso, faz que tá tudo bem. E aí eu entrei orando assim na sala da cesárea, eu já falei, Deus, acampa todos os seus anjos aqui e me dá esse filho vivo. Só que quando o bebê nasceu, ele não chorou. Então você tá ali esperando, né? Aquele choro. Eu não tinha choro. Aí o médico olhou pra mim e falou, você sabe que ele tá indo pra UTI, né? Tipo, eu falei, eu consigo vê-lo? Aí ele deixou eu ver ele 1 minuto e foi pra UTI, meu marido já foi seguindo eles pra UTI. E aí eu fiquei, né, pra terminar a cesárea, dar ponto, recuperação. E aí quando terminou, eles desceram a minha maca no elevador e me levaram na UTI neonatal de maca, assim. E aí o bebê já tava tudo, né, entubado, tudo. Nossa, é uma experiência muito difícil. E aí eu saí do hospital sem o bebê. Eu acho que é muito pesado você sair sem o bebê. Porque você tá com o quarto decorado, com as roupinhas lavadas e o seu bebê não tá ali. E seu peito duro, você tirando leite. E eu ia pro hospital todos os dias, né, de cadeira de roda, porque eu tava de cesárea, pressão alta. Foi uma luta. Mas a gente venceu. O Kevin tem 8 anos hoje, é a coisa mais linda do mundo. Eu falo que ele é meu presente de Deus mesmo, ele é um anjo e ele é perfeito, ele não ficou com nenhuma sequela. Glória a Deus. Né? Por milagre de Deus, né, gente? Que a criança perdeu. Muita fé também, né? Muita, a sua fé. Muita fé. Eu falo que quando a gente tem fé, muita a gente alcança, né? Eu falava pra Deus, eu não saio daqui sem ele. Ou leva os dois, ou não leva. Porque eu não saio sem ele. O Brian tá com quantos anos? E aí o Brian, eu morria de medo de engravidar. Depois dessa, né? Denise, quer ter outro filho? Ai, acho que não. E eu engravidei tomando anticoncepcional do Brian. Nossa! Eu lembro que minha mãe falou assim, Denise, você não vai ter outro? Eu falei, ai, não sei, só se Deus falar que pode. Porque pra passar a mesma coisa eu não quero, né? Fiquei muito traumatizada. E aí eu tava grávida. Eu fiquei grávida do Brian porque é 21 anos. Nossa, Denise. Aí eu tive 2 bebês, 2 fraldas, 2 mamadeiras. E o Brian, quando teve 1 ano e meio, ele teve meningite. Então você imagina que eu voltei para uma situação pesada, hospital, uma situação que você não sabe, a vida do seu filho em risco, né? E eu não sei se você conhece um pouco sobre a doença meningite. O meu filho, eu deixei ele na creche, num daycare americano, em Dr. Phillips, pagava super caro. E eu deixei ele na creche de manhã, ele estava perfeito. Ela me mandou uma foto dele brincando na gangorra, meio-dia. 2 horas da tarde, ela me ligou e falou assim, eu estava indo numa reunião com clientes, e ela me ligou e falou assim, eu preciso que você venha buscar seu filho agora. Eu falei, por quê? Né? Eu tinha visto a foto na gangorra. Aí ela falou, Denise, eu não sei o que aconteceu. Ele dormiu e ele acordou, ele tá mole. Ele não tá parando sentadinho, tem alguma coisa muito errada. Tipo, mas ela não sabia o que era, eu muito menos, né? Aí eu falei, tá bom, tô indo pra aí. Virei o carro, liguei pro meu marido, aí ela pegou, me ligou e falou, eu não vou te esperar, eu tô pondo ele, eu tô chamando uma ambulância. Eu falei, não põe o meu bebê de 1 ano numa ambulância sem eu, entendeu? Ela falou, não posso esperar.
A mulher americana falando, aí eu cheguei primeiro que a ambulância. Nossa. Aí eu cheguei primeiro que a ambulância, peguei o bebê desacordado já. Ele tava mole, desacordado, pescoço dado já. Eu peguei e liguei meu marido, ele falou, me encontro num lugar, deixamos o carro dele e voamos pro hospital. Aí chegamos já, entramos com ele, eles fazendo teste se tinha engolido moeda, se tinha batido cabeça. E eles não estavam achando, né, o que era. E aí o bebê desacordado lá, eu tava vendo o menino morrer assim na minha frente. E aí eu tava falando no Brasil com a minha mãe, mãe, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que é. A minha irmã ligou para um pediatra amigo dela no Brasil, falou, filho da minha irmã, aconteceu isso. Ele falou, meningite, do Brasil o cara identificou. E aqui tinha 6 médicos na sala e não identificaram. Eu não sabia o que era. E eu falei, faz meningite. Aí ele falou, não é meningite. Eu falei, peguei o meu celular, falei, é o seguinte, eu sou a mãe, eu tô filmando, eu estou falando pra você fazer o exame de meningite. Se você não fizer e ele morrer, eu vou te processar e vou acabar com a sua vida. Comecei a filmar todo mundo, louca, assim, no hospital. Imagina que desespero. Porque eu tava falando pra fazer e eles, não é. Eu falei, eu estou falando pra fazer. Eu sou a mãe, eu quero que faça. Aí fizeram e era. Denise. Entendeu? Fizeram e era. E aí a gente ficou internado, isolado. Graças a Deus, ele também não ficou com sequelas. Mas a Denise... Gente, vocês estão escutando quanta coisa. E tudo isso eu passei trabalhando, cuidando de cliente, fazendo coisa. O Brian, minha gravidez do Brian, eu a trabalhei até o 9º mês. As meninas falavam, gente, ela vai parir a criança na casa. E não é que eu tava trabalhando por luxo, eu trabalhava porque eu precisava. Eu precisava do dinheiro. Eu tinha que manter duas crianças. Só meu marido sozinho não dava, vida na América não é fácil. A vovó acha que a gente fica rico, não fica, demora. Demora pra ter. Se eu tivesse a situação que eu tenho hoje eu poderia falar, não, vou parar 1 ano. Naquela época eu não podia. Eu não podia. Então eu trabalhava do hospital, trabalhava dando... Eu tinha uma máquina para tirar leite e eu respondia e-mail enquanto estava tirando leite. Juro pra você, tem fotos disso lá em casa. Assim, muito, muito sacrifício. E aí, enfim, a gente tinha passado esses 2 problemas de saúde bem graves, mas o problema de saúde que você falou, que foi o ano passado, né? Eu tive um infarto e foi um infarto bem grave. Eu fiquei doente 4 meses para me recuperar. E eu acho que o infarto, ele ensina muitas coisas, mas é muito difícil você passar, porque primeiro você sente muita culpa. Você fala, nossa, o que eu fiz errado? Por que eu tive um infarto? Será que eu não me cuidava bem? Ou será que eu merecia? Ou as pessoas te julgam também. Eu já ouvi de dentro da minha família pessoas falando assim, é porque você não alimentava bem, ou é porque você não fazia exercício físico. E eu hoje, né, depois de 1 ano e meio que eu tive, eu acho, claro, né, tem várias coisas que a gente tem que fazer para prevenir, tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar, mas o infarto igual eu tive, que foi um infarto onde as artérias dissecaram, ele é um acidente, né? É um acidente vascular, não tem como prever, não tinha como eu evitar, né? Então, mesmo assim, eu sofri um monte de julgamento. Nossa, as pessoas criticam você que você teve um infarto. É tipo assim, você teve um infarto, estressada você, né? Você come direito? Tá trabalhando demais. Tá trabalhando demais. Eu acho que realmente eu trabalhava demais. Então, eu me culpava muito. Que eu falava, nossa, eu trabalho muito, eu nunca me dei um break, eu passei vários problemas sem descanso, né? Então, eu me sentia muito culpada. Hoje eu me perdoei disso, né? Eu acho que é muito importante você se perdoar. Eu demorei muito pra me perdoar, mas eu acho que eu me perdoei. E acho que foi importante também porque os médicos me explicaram que o tipo de infarto que eu tive era um infarto muito raro e se eu tivesse comido a melhor alimentação do mundo, não ia fazer diferença. Se eu tivesse malhado todos os dias da minha vida, não ia fazer diferença. É claro que hoje eu tenho uma vida diferente, né? Eu malho todos os dias. Eu como super saudável. Realmente, eu não comia muito saudável. Eu já fui de fases. Sim. Uma época eu comia super saudável, uma época eu parava. Fiz 1000 dietas. Eu já engordei e emagreci.
1 milhão de vezes. Então, acho que hoje não. Hoje eu tô muito mais focada em cuidar da minha alimentação, em fazer exercício físico. Mas eu sei que não é isso que fez eu ter o infarto. Entendi. Mas eu acho que o importante de falar do infarto aqui é para contar para vocês os sintomas. Para prevenir infartos. Porque quando eu tive, eu não sabia todos os sintomas. Eu sabia dor no braço e dor no peito. Sintomas de infarto. Acho que esses todo mundo sabe. Mas o meu principal sintoma foi dor nas costas, no meio das costas. Muito diferente, né? Muito diferente. E era muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu, tipo, aquela dor que você não consegue mexer, sabe? E eu não sabia que isso era um sintoma. Eu acho que nem alguns médicos sabem, porque eu fui num Centra Care falando que tava com muita dor nas costas, o cara me deu um anti-inflamatório. Ele não pegou que era aviso de infarto. Meu Deus. E aí depois passou 10 dias, eu tive um infarto e eu consegui identificar. Porque começou dor nas costas, aí aumentou muito, não passava, aí foi pro braço, aí eu já desconfiei, e aí deu dor no peito, e aí eu sabia que era infarto. Eu falei pro meu marido, vamos pra casa, a gente tava em casa, eu falei, vamos no hospital agora, porque eu tô tendo um infarto. Aí meu marido falou, meu, você tá louca? Claro que não, eu tenho 43, então eu tinha 42 anos o ano passado, né? E ele falou, você tá louca? Claro que não. Eu falei, Jonathan, eu estou tendo um infarto. E aí ele pôs roupa, eu fui de pijama e era, né, o ano passado, em maio, ainda era Covid, então não podia entrar um monte de gente no hospital e a gente estava com as crianças. Então eu falei, meu marido, me deixa no hospital que eu vou ver o que é. E aí eu desci sozinha, fui caminhando, cheguei pra menina da recepção e falei, eu tô tendo um infarto. Aí ela falou, por que você acha que tá tendo um infarto? Eu falei, eu tô com dor nas costas, no braço e no peito. E é uma dor que eu acho que eu vou morrer. Então, é um infarto. Eu tinha certeza, eu sabia que era. É uma dor tão forte. Sabe o filme que você faz? É exatamente assim. É igual. Tipo, nossa, você aperta o coração assim, você fala, nossa. É assim. Tipo, a minha foi assim. Só que antes eu tinha tido a dor nas costas, que foi o primeiro sintoma e eu não sabia. Então, o que eu queria falar pra vocês não é só dor no peito e no braço. Dor nas costas, no meio das costas, dor na mandíbula e dor no estômago. São sinais, né? Pode ser um infarto. Se você tiver alguma dessas dores, ou 2 ou 3 dessas dores juntas, corre pro hospital. Porque eu corri pro hospital e é por isso que eu tô viva. Exato. Entendeu? Porque eles fizeram os exames, viram que era um infarto, aí eles, né, dão a medicação, você fica internada. Eu fiquei, 5 dias na UTI e eu, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Exatamente. Muita gente não tava. Você viu aquele empresário, o João Paulo Diniz, que morreu mês passado no Brasil? Ele era atleta, riquíssimo, com certeza tinha uma alimentação impecável, porque esse povo come marmita maravilhosa que a cozinheira fez, que a nutricionista mandou. E ele teve um infarto fulminante, morreu em casa, não deu tempo de chegar no hospital. Não deu tempo. Às vezes acontece de não dar tempo. O meu deu tempo, graças a Deus. Então, hoje eu acho que eu falo desse assunto para poder mais pessoas entenderem os sintomas. E se às vezes alguém está passando, conseguir lembrar que não é só dor no braço e no peito, porque 20% das pessoas não chegam a ter dor no braço e no peito, morrem antes. Meu Deus. O médico me explicou. Então, você tem que ficar atenta. Às vezes a pessoa tá lá falando, ai, tô com muita dor no estômago, tá subindo aquela náusea, aquela queimação, aquela dor, e a pessoa não sabe, é um infarto. Entendeu? Então, lógico, né? Eu faço tratamento, né? Vou no cardiologista a cada 2 meses, tomo todos os remédios, mas e mudei minha vida bastante também. Hoje você tem consciência, né, do problema, né? Hoje eu vivo sabendo que eu tenho um problema. Sim, né? Então eu sei que eu não posso abusar. Eu sei que se, por exemplo, eu vou passar um dia inteiro mostrando casa, vou mostrar 7 casas para o cliente no dia. No outro dia eu tento não fazer nada de manhã para eu poder descansar, para eu poder não pegar tão pesado. Então hoje eu já divido melhor meu schedule, eu faço atividade física 6 da manhã, tenho um personal 6 da manhã, eu acordo 5h40. Uau, parabéns. Então 6 da manhã eu faço personal em casa e alimentação super regrada também. Eu como algumas coisas que eu gosto, não, eu sou contra
você não, extremos, eu não gosto de extremismo. Eu acho que tudo que é extremo é ruim. Então não gosto de nada, nenhum extremo, não quero ser extremista. Então eu como geralmente livre na sexta-noite e no sábado à noite. Então, tipo, eu quero pedir uma pizza, eu como um pedaço. Na sexta, um pedaço. Sim. Mas eu não vou comer um monte. E não vou comer todo dia. Então... É o equilíbrio. É o equilíbrio, eu acho, né? 80-20. Come 80% saudável, 20% pode ser que você saia ali do eixo, né? Mas eu acho que hoje eu cuido da minha saúde, cuido do meu corpo, cuido da minha mente melhor do que quando eu tive infarto, com certeza. Mas o que mais você tirou, assim, de lição de vida, vamos dizer, de tudo isso que aconteceu? Quando eu tive um infarto, eu tava numa semana profissional, era em maio do ano passado, eu já tinha vendido, acho que 7 milhões, eu tava muito bem. Nossa. Tava vendendo muito, tipo, em 4 meses eu já tinha vendido pro ano. Então, eu tinha 5 closings, né? 5 fechamentos na semana do infarto. Nossa. E quando é fechamento, você tem muita coisa para fazer no dia, você tem inspeção, você tem que cuidar da casa, você tem que entregar a casa, você tem que ver se tá certo. E eu tive infarto nessa semana, né? E aí minha equipe trabalhou, fechou, entregou, fez tudo. E aí eu vi que não adianta você correr. Hoje eu falo assim, claro que eu quero fazer o melhor que eu posso em tudo, mas se eu não estiver dando conta, eu não faço mais. Eu falo assim, eu tenho que estar bem primeiro. Eu tenho que estar bem, eu tenho que... então, eu acho que eu parei de ter tanta pressa. E assim, a lição de vida é nada mais importa. Nada mais importa. Uau. Só, pra mim, naquele momento que eu tava, né, entre a vida e a morte, que eu falei pro médico assim, eu tive um infarto, né? Eu falei, eu tive um infarto. Ele falou, não, você está tendo. Porque o infarto, ele é longo. Nossa, gente. Ele não é rápido. Eu não sabia, eu pensei que era rápido. Eu achei que era assim, infartou, acabou. Né? Não é. Então, o médico falou, está tendo. E aí, nesse momento, eu vi que nada mais importava. O que eu queria naquele momento? Só estar viva para criar os meus filhos. Nossa, Denise. Então, nada mais importava. Eu falava assim, nada mais importa, mas eu quero muito ser mãe dos meninos. Ver eles crescerem, educar eles, amar eles. Eu falava, se meu marido casar de novo, a nova mulher não vai amar meus filhos igual eu amo, então eu tenho que ficar viva. Então eu pensava muito, eu pensava no marido também, mas eu pensava mais nos filhos. Eu pensava, nossa, eu quero muito estar viva. E nada mais importa a não ser as coisas essenciais, a sua família, o seu marido, né? É esse tipo de coisa. Então isso mudou pra mim. Então hoje, assim, se eu vou ter uma coisa ou não, eu falo, não importa. O que importa? Só as crianças. E o meu marido, minha família. Só a família. Em primeiro lugar. Eu tinha ido no Natal, nesses 16 anos, eu tinha ido no Natal uma vez no Brasil só. Eu ia no Brasil, mas eu não ia no Natal, porque é a época que eu mais ganho dinheiro. Porque é a época que eu vendo mais. Entendi. Porque o pessoal vem de férias. O ano passado eu fui passar 30 dias no Brasil no Natal. Porque eu falei, o dinheiro não importa mais. O que importa? Minha família, meu pai e minha mãe morrendo de alegria que eu tava lá com as crianças. Nossa, no Natal. Então muda a sua cabeça. Você não tem como sair intacto. E isso é legal, porque você amadurece, né? Você vê o que é mais importante na sua vida. Mas, é claro, eu quero trabalhar, vencer, lutar todos os dias. Eu não deixei de querer nada disso. Sim. Só que hoje eu quero primeiro minha família, depois isso. Isso, exatamente. Sempre foi a minha família primeiro, mas eu acho que eu mesma, às vezes, queria fazer tanto pelo trabalho ou tanto na profissão que eu ficava tão cansada que eu não cuidava de mim. Eu cuidava das crianças. Às vezes a gente quer ser boa em tudo, né? Igual você falou, você chegava em casa, você ia ler livro com seu filho, você... No dia do infarto, eu li com a criança. Exatamente, você falou que você tirou a foto e ainda mandou, né? Então, assim, você mantinha a sua rotina de mãe, de levar na escola, de tudo isso, ainda mais levar na escola, levar no taekwondo, fazer dever de casa. Eu faço dever de casa com eles todos os dias. Exato. Eu estudo com eles todos os dias. Eu acho que o excesso de cobrança, né, que às vezes você estava se dando, e às vezes a gente também se dá no papel de mulher e de mãe,
acontece isso. Então, assim, a sua história é realmente inspiradora para poder fazer a gente dar uma pausa, né? E falar assim, uau, vamos refletir. O que é mais importante? Aí você fazer uma pirâmide, colocar as prioridades, dividir melhor o tempo. Tem gente que fala assim, como você dá conta de tudo? Eu não dou, gente. Aí o dia que eu não dou, eu falo, não vou fazer nada, eu vou dormir. Tem dia que eu faço isso agora. Tá vendo? Eu falo, não, eu tô muito cansada. Nossa, eu vou dormir, que eu não tô aguentando. Aí vou lá, durmo 2 horas, volto e falo, agora eu faço. Antes eu não fazia. Antes eu não aceitava, entendeu? Eu amei esse bate-papo com a Denise. Eu ficaria aqui por mais tempo. Denise, muito obrigada. Aprendi tanto. Eu tenho certeza que vocês aí também aprenderam com a história dela, estão se inspirando, então compartilha já com outras pessoas para poder essa mensagem chegar e fazer a gente refletir, porque às vezes a gente está na mesma situação e não consegue se olhar no espelho, né? E falar assim, nossa, será que isso está acontecendo comigo? Porque às vezes a gente está naquele processo, né, de querer ser muito boa em tudo. Então, é isso, supers. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, Denise? Quer deixar uma mensagem para as supers hoje do canal? Quero só deixar assim, não desistam. É difícil para todo mundo. Às vezes você olha uma pessoa, você vai lá no meu Instagram, você olha uma foto linda e maravilhosa, você acha que tá tudo perfeito e não tá. Não tá tudo perfeito, mas a gente tá batalhando, tá lutando, tá tentando. Então não desiste dos seus sonhos, não desiste de você, da sua saúde, da sua carreira, seus filhos, seu marido. E vai ser feliz, que é o que importa. É isso aí, um beijo e até o próximo. Beijos. Tchau. Tchau. Olá, supers! Vocês que acabaram de assistir esse episódio especial com a Denise, eu quero fazer um convite. Não perca no próximo sábado, porque a gente vai ter uma história também muito especial contada pela Nicole Amboni, ela que é fotógrafa especialista aqui em Orlando. Vocês precisam conhecer essa história. Mas para isso, vocês têm que estar inscrito, hein? Não deixe de colocar o sininho aí para vocês não esquecer no próximo sábado especial com a Nicole.